Olá, primeiro ano. Então, começando mais um conteúdo novo. Esse conteúdo é sobre solo e relevo. A gente vai trabalhar nas próximas semanas esse conteúdo. Então, para a aula de hoje, eu preparei um texto com algumas atividades, melhor, dois textos com atividades. Eu preparei para vocês essa videoaula para explicar o conteúdo para vocês, tá? Aqui eu quero só destacar nesse momento agora um recadinho. Um recadinho bem bonitinho para vocês lembrarem que todas as atividades de geografia estão sendo avaliadas. Tudo que vocês fazem estão sendo avaliados, vocês estão tendo nota. E quando vocês não me entregam nada, vocês não têm nota, né? Então, os alunos que estão aí sem entregar nada até hoje, vão correr atrás do prejuízo? Eu tô dando mais chance, né? Mais uma chance, vamos todo mundo correr atrás do prejuízo. Porque tem gente que tá ficando sem nota, tá? Então, vamos pro conteúdo? O conteúdo de hoje é solo. Eu trouxe dois textos para vocês, solo e relevo, né? O primeiro texto que a gente vai trabalhar é sobre solo. A gente tem que entender como que esse solo é construído. Por que entender solo? Para que serve solo? Uai, você não pisa no solo? Você não pisa na terra? Você não planta seu alimento no solo? Você, ou um fazendeiro, ele não usa o solo para plantar o seu alimento de cada dia? Você, quando constrói uma casa, não precisa de um bom solo firme para construir uma casa? Então, o solo é fundamental para a nossa vida hoje em dia, né? Imagina se a gente não tivesse um solo firme para viver, como seria? Então, a gente tem que entender esses fatores e entender também como que ocorre a formação do solo. Ele não ocorre do dia para a noite, ele leva um certo tempo, né? E a gente tem que entender como que ocorre isso. A gente vai ver nesse pequeno texto algumas palavras que vão dar um norte ao nosso conteúdo, né? Que é os horizontes, a pedogênese e o intemperismo. Eu vou começar com vocês sobre o intemperismo, que é como que surge o solo. O solo não é nada mais, nada menos que a junção de uma rocha-mãe com alguns elementos da natureza. Essa rocha-mãe, ela vai ocorrer nela ações da natureza, a chuva, o vento, o calor, né, o frio. E com esses agentes da natureza, ela vai começar a se desentregar, ela vai começar a desfazer. Quando a rocha-mãe começa a se desfazer, ela começa a surgir um novo solo. E esse novo solo, ele vai se unir com outros fatores. Esses outros fatores são os agentes orgânicos, que é nada mais, nada menos do que plantas em decomposição, animal em decomposição, as raízes de algumas plantas. Esses são os componentes de um solo. Então, a gente precisa de uma rocha-mãe e precisa de os produtos orgânicos, né? Vamos dizer assim, né? Para se ter um solo, né? Há vários tipos de solo, né? No Brasil, no mundo, né? Muitos desses solos são férteis, outros não, né? Que só tem a origem da rocha, né? Que são aqueles mais arenosos. Ou existem solos que têm vamos dizer assim, bastantes horizontes. Esses horizontes é o formato do solo, né? O solo vai ter a rocha-mãe aqui embaixo, o horizonte C, que vamos dizer assim, é o começo da rocha-mãe se desfazendo, o horizonte B, E, A, e no esquema de vocês não tem horizonte O. O horizonte, do horizonte B até A, é a junção, essa junção dos orgânicos, né, dos elementos orgânicos com a rocha-mãe, as raízes das árvores, das plantas, e o horizonte O é o orgânico, né? A folha em decomposição, os galhos em decomposição, né? Aí não tem no esquema de vocês, mas alguns esquemas que vocês procurarem sobre a formação do solo e os seus elementos vai ter o horizonte O. Então,
Esse é o que eu tenho para destacar desse texto para vocês, né? Então, a gente tem que fazer uma atividade nesse texto. Essa atividade do 1 ao 3, copiar e responder no caderno e me enviar. O segundo texto fala sobre o relevo. O que a gente tem que destacar desse texto? 2 elementos, vamos dizer assim, 2 agentes. Esses agentes aqui que são aqui embaixo. O agente interno e o agente externo. O agente interno, que a gente chama de endógeno, é nada mais nada menos que os terremotos, os vulcões. São os fenômenos da natureza que ocorrem vamos dizer, de dentro para fora do nosso planeta. Esses elementos, esses agentes, eles transformam um relevo há milhões de anos, né? E os agentes externos, que são os agentes, a chuva, o vento, o frio, o calor e o ser humano, né? Esses agentes, eles modificam o relevo também há bilhões de anos, né? A gente tem que lembrar também que o ser humano, ele modifica o relevo. Esses agentes que eu falo, os agentes naturais da Terra, eles levam algum tempo para modificar o relevo. O ser humano não. Ele vai construir uma rodovia e dentro de um ano ele pode modificar totalmente o relevo de uma região para construir uma rodovia, para construir uma represa hidrelétrica, para construir um novo bairro. Por quê? Nós, seres humanos, não buscamos vamos dizer assim, adaptar, mas a gente quer adaptar a nossa natureza, né? Nosso planeta Terra, para a gente viver bem. Então, a gente tem essas transformações do homem no nosso relevo, que é um dos fatores mais, vamos dizer assim, mais rápidos de modificação. Quanto aos outros naturais, eles levam um certo tempo, tá? Nesse texto, a gente tem 2 atividades, o 1 e o 2, copiar e responder no caderno. Vamos todo mundo fazer, participar das aulas. E eu tô adorando virar youtuber. A gente encontra aqui nesse mesmo canal. Não, vamos falar isso não. A gente se encontra na próxima aula com, quem sabe, um vídeo, né? Espero vocês, tá? Tô morrendo de saudade, primeiro ano. Beijinho, beijinho.